7. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, que diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Que Deus seja louvado pela leitura da sua palavra e pela meditação que vamos fazer nela. Amados irmãos, através do livro de Atos dos Apóstolos, nós tomamos conhecimento do que eu chamo assim de uma diretriz, ou das normas, ou dos padrões estabelecidos para uma igreja. E eu creio que o principal padrão, ou um dos principais padrões do corpo de Cristo, chama-se comunhão, que pode ser alcançada através da perseverança de 4 pontos importantes descritos aí neste versículo. Então, o primeiro ponto, no versículo 42, no primeiro ponto, Jesus deve ser o centro da doutrina dos apóstolos. Jesus é. Quando o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, o texto está falando que essa doutrina é a doutrina de Cristo. Cristo é o centro, Cristo é a base, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo é o fundamento da doutrina dos apóstolos. Então, uma igreja, para viver a plena comunhão do Espírito Santo, vou usar um termo que foi bastante usado há algum tempo atrás, ela precisa, uma igreja para viver a plena comunhão do Espírito Santo, ela precisa ser cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro, Cristo tem que ser o centro do ensino, o Cristo tem que ser o centro da doutrina, não é? Você conhece João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Cristo é esse centro. 1 Coríntios 3,11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da igreja, é o fundamento da palavra de Deus, é o fundamento da nossa comunhão, é a base da comunhão da igreja e é a base do ser da igreja. Então, nós precisamos ser esta igreja cristocêntrica. Não conseguiremos entender o verdadeiro valor da comunhão se não atentarmos para esta verdade, que Jesus Cristo é o fundamento principal. Não é o pastor, não é outra pessoa, não é outra prática, não é outro padrão, não é modelo. Eu tenho assim, respeito, leio, mas eu tenho uma certa moderação, essa é a palavra, para esses projetos, esses estilos de igreja assim, a igreja tem que ser assim. Não, mas todo mundo fala de Jesus, mas eu não sei, parece que as pessoas acreditam nos modelos mais do que em Cristo Jesus. Parece que nós estamos construindo
Estamos estabelecendo igrejas numa base de princípios e valores e doutrinas e filosofias e modelos assim, com muita estratégia, não é? Muitos valores, até que o mundo até usa, né? De se apresentar a mensagem, de se organizar, que todo mundo admira. Então, nós não podemos perder de vista, e quantas vezes há uma dificuldade de comunhão, né? Eu acho que quando uma pessoa entende, a pessoa que entende, melhor dizendo, o valor da comunhão, é aquela pessoa que tem atenção e está também ela individualmente alicerçada na pessoa de Cristo Jesus. Então, através de Cristo, eu creio, a comunhão fluirá no meio da igreja naturalmente. O pessoal bota na rede social, né? Quem vai para a igreja, quem foi para a igreja por causa de Cristo, não sai da igreja por causa dos homens, né? Quem vai para a igreja por causa de Cristo, não sai da igreja por causa das filosofias, das estruturas, das organizações, dos modelos. Igreja no modelo tal, igreja no modelo tal. Então, através de Cristo, a comunhão fluirá no meio da igreja naturalmente. Cristo está no meu coração, está no nosso coração, é Ele que nos une, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá graça, é Ele que nos dá sabedoria. Então, para que este poder se manifeste no nosso meio, o poder da comunhão, nós precisamos todos ter Cristo Jesus como fundamento. O segundo princípio, está aí no versículo 42, é a comunhão. Eles perseveravam nessa doutrina cujo fundamento era Cristo, e eles perseveravam na comunhão. Literalmente, comunhão significa ter em comum, e envolve compartilhar e envolve participar. Para que a comunhão opere, é preciso compartilhar, é preciso participar, é preciso essas duas ações, não é? Olha, vamos ter uma comunhão lá em casa, nós vamos lá queimar uma carne, nós vamos lá fazer uma pizza lá em casa. Ô fulano, vai lá em casa na comunhão. Pô, se você não for, então se você não chegar lá e participar, então a comunhão não vai acontecer. Então não vai existir, houve desejo, houve boa vontade, houve convite. Então, ter em comum envolve em compartilhar e envolve em participar. Compartilhar a fé, compartilhar o amor e compartilhar a graça. Essa deve ser a força que nos move a compartilhar também o pão, a compartilhar também o teto, a acolher, a ser hospitaleiro. Deve ser promovido pela fé, pelo amor e pela graça. Todos nós sabemos que muita comunhão que acontece não é promovida pela fé, pelo amor e pela graça. A comunhão que pode ser promovida por outros interesses, por outras motivações. Não é? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, para esse texto, nós podemos aprender isso. Também nós podemos ler, e eu vou ler para você, 2 Coríntios 4, versículo 15, diz assim, presta atenção: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Então, eu entendo que comunhão implica em participar das bênçãos e também participar das necessidades. Às vezes a gente pode ter medo
de participar da comunhão, porque a gente acha que ela vai exigir, e ela exige mesmo, não é? Você já foi convidado para uma comunhão? Pô, vem cá em casa, né? Antigamente, sei lá em que tempo, se alguém chamava você para ir na casa dela, você levava sempre alguma coisa, né? Era comum, levava um agrado, levava um doce, não é? Levava uma inteira, é isso? Dava uma ajudada. Mas hoje parece que a gente tem medo disso, porque a pessoa fala assim, pois vai lá em casa, lá, né? Para muitos vai assim, mas tá bom, eu vou sim, o que eu tenho que levar? Né? Às vezes, dependendo do grupo que te chama, da sua família, pessoal de casa, quer que eu leve alguma coisa? Né? A gente tem muita liberdade. Às vezes a pessoa chama a gente, convida a gente, é porque acha que a gente pode completar o que está faltando também. Fulano, vem aqui na comunhão, que bom, vou sim, ó, traz aí 1 quilo de picanha. Poxa, logo de picanha. Não dá para levar 1 quilo de carne moída, né? Não dá para levar uma outra carne. Então, mas de qualquer forma, comunhão tem esse custo. E às vezes a gente quer compartilhar as bênçãos, mas tem medo da demanda de ter de compartilhar as necessidades. É interessante, as pessoas sempre esperam do pastor coisas, não é verdade? Sempre espera. E eu falo com muita gente com dificuldade, problema, e eu sempre falo com o meu coração limpo e aberto, olha, querido, se precisar de alguma coisa, fala. Se precisar de alguma coisa, fala. Vai que a pessoa fala, como é que vai ser? Né? Parece que por a gente abrir o coração e evidenciar uma boa vontade de ajudar, eu sempre falo assim, só considera que eu não sou Deus. O problema é quando as pessoas pedem de você algo achando que você tem condição de fazer tudo e resolver todos os problemas, que não tem. Quando eu falo certas coisas, é o pastor, é o irmão, não é? É o irmão que está falando aquilo, né? Não é alguém que tem a capacidade, o poder, o recurso de resolver todos os problemas, de pagar todas as contas, né? Mas uma disposição tem. Se eu não posso fazer tudo, pelo menos haverei de poder fazer alguma coisa. E essa disposição a gente tem que ter para ter cada vez mais disposição de estar em comunhão, de participar, né? Ter comunhão, participar, de uma certa maneira a gente se expor, não é? É ter um coração aberto, é ter um coração movido por fé, por amor e pela graça de Deus, não é? Aí sempre há uma história de alguém é abusado, alguém é explorado, né? Alguém que, se você é uma pessoa assim, generosa, se você é uma pessoa abençoada, todo generoso tem uma história ruim para contar, tem uma história meio, poxa, fulano assim me explorou, fulano veio com muita sede. Eu tenho um amigo, pastor, que ele fala comigo, poxa, eu já fui muito explorado por muito pastor, porque tem uma situação boa e tem um coração muito aberto. Esse homem é um pastor também. Então, de vez em quando ele fala assim, poxa, eu estive com um problema, eu estive bem limitado, ninguém me ligou, ninguém me procurou. E ele falou para mim assim, eu já ajudei tanta gente. Nesta cidade aqui, eu já ajudei a maioria dos pastores. Ô, pastor, me ajuda aí, me empresta 5 mil, me empresta 10 mil, me empresta 20 mil para comprar não sei o que da igreja. Então, às vezes, você é uma pessoa generosa, mas o generoso tem tantas questões com essa pessoa. Deus dá semente para quem semeia, né? Eu geralmente, eu penso assim, complicado, né? Eu acho que é complicado quando a pessoa chega para você de uma maneira assim, muito sem uma certa abertura, e ele te pede certas coisas. Também é complicado quando alguém te pede alguma coisa, como se você tivesse obrigação de fazer aquilo, é bem complicado. Geralmente é bom a gente fazer assim, olha, se você precisar, você fala, você se antecipa,
você manifesta um coração aberto, você manifesta uma boa vontade de abençoar, de fazer, de ajudar, de fazer alguma coisa, né? Aprendi também, irmãos, a gente às vezes tem um olhar de só ajudar, abençoar quem precisa. Então, quando a gente só faz para quem precisa, você não está se movendo de uma maneira. Nem sempre a gente é dirigido pelo Espírito Santo nessas práticas. Porque às vezes há certas pessoas que é preciso que ela passe por coisas. Às vezes é preciso, né? Por exemplo, é preciso que às vezes, mesmo podendo, estou falando economicamente, financeiramente, às vezes mesmo podendo fazer alguma coisa para o seu filho, facilitar alguma coisa monetária, financeira para o seu filho, ao fazê-lo, você está prejudicando ele. Não, porque é meu filho, então pronto, você vai dar tudo. E nesse processo, às vezes, a gente dá errado. Às vezes a gente não tem aquela coisa de... O bispo Roberto, ele ensinou um princípio. Colabore, ajude na vida de quem Deus está abençoando. Ora, se Deus está abençoando, eu não preciso ajudar. Mas quando Deus abençoa alguém, ele o faz como? Ele o faz através de outras pessoas. Ele sempre faz através de alguma pessoa. Ah, mas o fulano tem uma empresa, como é que é? Deus faz pessoas irem lá. Deus usa para abençoar a vida de alguém pessoas. Não só pessoas que são irmãos da igreja, não só quem é evangélico. Eu tenho certeza que há irmãos aqui que foram tremendamente ajudados na empresa, no trabalho, no negócio, por uma pessoa que nem evangélica é, que nem crente é, não é? E quem é que mandou aquela pessoa? Deus, porque Deus domina sobre tudo e sobre todos. Deus não domina só sobre o crente. Deus não tem poder e influência só quem se dobra diante dele. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Leia a sua Bíblia. Quem era Nabucodonosor? Era um ímpio, né? E Deus fez com a vida dele o que Ele quis fazer. Ô Nabucodonosor, você vai cumprir meus propósitos para Israel. Você vai andar debaixo do meu cajado, da minha ordem. Não é verdade? Então, Deus, Ele usa quem quer. Então, nós temos que compreender que, eu estou dizendo, comunhão significa participar das bênçãos e das necessidades. O versículo 45 que nós lemos diz: vendendo suas propriedades e bem distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eu comecei a pensar um pouquinho sobre esse versículo. Comecei a pensar assim: como é que deve ter sido esse negócio lá em Jerusalém? O que você vê na sua cabeça? Você acha que quantas propriedades foram vendidas? Será que todo aquele povo tinha uma propriedade? Será que 50% tinha uma propriedade? Será que 10% tinha uma propriedade? Não sei, tem que ver aí os teólogos aí que sabiam lá o PIB, Produto Interno de Jerusalém. Quanto era a inflação em Jerusalém? Nem tinha inflação, né? Quanto que valia uma terra? Quanto que valia um terreno? Né? Devia valer muito pouco. Lembra que eu te contei lá de Marcolândia? A nossa igreja de Marcolândia comprou um terreno em Caldeirãozinho. E o pastor falou para mim assim, um grupo de pastores, um que estava lá, falou assim: ô fulano, pastor da igreja de Marcolândia, ô fulano, tu falou para o bispo quanto custou o terreno? Aí ele falou assim: não. Eu falei: Caba, quanto é que custou esse terreno? 2 pneus de Pampa. Pampa é uma caminhonete, né? O que é Pampa? É uma caminhonete da Ford que não fabrica mais. 2 pneus de Pampa. Aí eu falei: rapaz, é mesmo? 2 pneus de Pampa? É. E aí, como ficou nisso, o outro que fez a pergunta primeiro falou assim: mas novo ou usado? Aí o que pagou falou assim: não, usado, como se novo era muito caro. Eu jamais ia imaginar. Também já te contei que lá, eu acho que foi em Araripina, numa reunião lá, que a gente estava lá, isso tem lá 15 anos, sei lá quanto tempo atrás, o pastor falou assim: pô, tem que comprar um terreno ali. Chegou para a Cátia, eu já contei isso aqui, falou assim: ô Cátia, você não quer comprar o terreno não? A Cátia disse: mas quanto que é o terreno? Falei: R$200.
Você não quer comprar esse terreno, não? 200 pratas. E a Kátia falou, quero. E a Kátia é gente boa, é crente, né? Ela podia falar assim, ó, já dei um terreno para a igreja sozinho, dá R$200, né? Então eu fiquei pensando sobre esse, vender as suas propriedades, né? Eu não sei o que veio à tua cabeça, o que tu achou que aconteceu ali? Era assim, hein? 1 milhão, era um monte de grana. Não é verdade? Não sei, quantas casas, venderam muitas. E se venderam muitas, tinha gente para comprar tudo assim? Conseguiram vender, foram vendendo, era fácil vender, né? Nós estamos vivendo um tempo aqui no nosso país que é muito difícil vender, não é verdade? Você tem uma casa, você tem um imóvel, um bem, vale 1 milhão, você chegar alguém lá doido, corajoso, com 500 mil, você tem que entregar. Se você quer vender, se você precisa vender. E está tudo assim, os problemas, o dinheiro, quem tem não está soltando dinheiro, não é verdade? Então, eles vendiam, vendendo suas propriedades e bens, distribuíram cada um conforme a sua necessidade. Romanos 12, 13 diz, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Eles dizem, pratiquem a hospitalidade. Então, eu estou dizendo que poder da comunhão está no fundamento que é Cristo. O poder da comunhão está na prática da comunhão. E que a prática da comunhão envolve a motivação, deve ser a fé, o amor e a graça. Então, não é obrigação. Não é obrigação, mas é o amor, é a fé, não é? Que devem ser o propulsor, que deve ser aquilo que me motivou, que me impulsionou a agir desta maneira. Mas um ponto aqui que diz o partir do pão, né? Eles perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão, versículo 42. Aí eu fiquei pensando também um pouquinho sobre partir do pão. É um termo muito profundo. E é um termo que é profundo, porque ele envolve um relacionamento próximo. Ou seja, de literalmente estarmos juntos, né? Por mais amigos e irmãos que esta igreja tenha, membros desta igreja tenham, espalhados em muitos lugares, quando nós participamos aqui na Igreja da Ceia, não temos que compartilhar o pão com eles. Por uma razão muito básica, que eles estão longe. Dá para partilhar o partilhar o pão dessa noite aqui na igreja, é só com vocês que estão aqui. É só com vocês que estão aqui. Que estão o quê? Próximos. E isso é uma coisa interessante de nós pensarmos, não é? Todos os dias, versículo 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então você só pode partilhar o pão na sua casa com quem está lá na sua casa, com quem está perto. Não é verdade? Você pode pegar o que você não, a sobra, o que sobrou, e você pode dar para quem você quiser. Não vai ser um compartilhar, não vai ser um dividir ali na mesa, não é? Vai ser pegar todo algo que sobrou e você vai dar. Você não vai lá para a casa do porteiro, você não vai para a casa da pessoa que você deu comer com ela lá. Você apenas vai fazer isso. Então, mas esse partir do pão aqui fala exatamente dessa proximidade. Todo dia na sua casa você parte o pão com as pessoas que moram na sua casa, né? O café, o arroz, todo mundo vai no mesmo lugar e pega um pouco, na mesma panela, né? Está se partindo, está se dividindo. Então, esse aspecto, né? Esse versículo mostra a unidade no meio da igreja, todos estavam juntos, a unidade espiritual do corpo, a unidade espiritual da igreja, ela produz, ela gera avivamento, irmão. O partir do pão gera bênçãos para
a vida da igreja. O partir do pão gera crescimento espiritual para os cristãos. O partir do pão, ele produz, ele gera a cura divina, ele abençoa da cura divina. Estou colocando a cura divina como um primeiro passo, né? Quantos já receberam a cura divina? A cura divina é um termo também aplicado para a salvação. A salvação é a cura eterna, é a libertação eterna. Então, da cura divina, do primeiro passo ao crescimento espiritual. São bênçãos que são recebidas, vividas no partir do pão, na comunhão, na vida de comunhão, nesta vida de comunhão que produz um avivamento, né? um despertamento, um crescimento. E finalmente, comunhão, ela não é verdadeiramente acontece, ela não é verdadeiramente efetivada, a comunhão, se a igreja não entender o valor da oração na sua vida espiritual. Vários textos da palavra de Deus mostram que as orações feitas em comunhão são aquelas que produzem os efeitos mais impressionantes. Não é? Leia a Bíblia. Eu creio que, em nome de Jesus, nesta noite aqui nesse lugar, nós vamos experimentar esses resultados impressionantes da nossa oração, do nosso clamor. Quantas orações que nós fazemos aqui, quantas situações que nós oramos, a gente recebe aquela notícia do milagre, da bênção, porque esta oração que acontece, que produz comunhão e acontece em decorrência da comunhão, quando nós nos reunimos, ela produz muitos efeitos. Você lembra do caso do apóstolo Pedro? Ele foi preso, mas diz lá que havia oração da igreja, havia oração incessante, havia oração intensa a Deus por ele, né? E ele foi, de uma maneira sobrenatural, ele saiu da cadeia, as portas se abriram, e ele, ao ponto de, aquilo foi tão impressionante, você conhece a história, que ele bate na porta da casa aí, ele foi solto, saiu, o anjo guiou ele pela mão, pela rua, e aí ele chega lá na casa onde está o pessoal reunido, a empregada abriu lá, uma irmã, sei lá quem, abriu, ih rapaz, o espírito dele já veio, só falta o corpo. E aí foi lá para dentro. Não, uma assombração aí que bateu aí, não é? E aí foram lá abrir, era ele, não é? Então, nossas orações, eu acredito, podem libertar muitos de prisões nesta noite, em nome de Jesus, né? Podem libertar as nossas famílias, podem produzir, quando nós nos unimos e clamamos, orai, diz a Bíblia, uns pelos outros para que sejam curados. Então, a nossa comunhão, a oração, quando a gente está em comunhão, quando você dá a mão, como você já deu hoje, e você ora, não é? Então nós devemos orar, não é só o pastor que deve orar para você ser curado, nós devemos orar uns pelos outros para que nós sejamos curados. E você sabe, eu penso que quando a gente se une, quando a gente dá as mãos, quando nós estamos na igreja, no templo, na reunião, seja ela qual for, na casa de Deus, na sua casa, numa comunhão, e você ora, e você dá as mãos, a gente é curado dessa coisa de aversão à comunhão. Acho que a grande cura que acontece é a cura de um individualismo. A cura que acontece a cura física, da dor do rim, da dor da perna, da doença, a cura física. Eu creio também nisso, nós temos visto e ouvido essas coisas acontecendo no nosso meio. Mas eu estou falando que, para mim, dentro desse assunto de comunhão, quando a gente ora uns pelos outros para ser curado, a maior cura que acontece é isso. É a cura daquele individualismo, daquela presunção humana que a gente não precisa de ninguém, que nós nos bastamos a nós mesmos, né? que despreza tantas coisas. Quando a gente se une, quando a gente experimenta a comunhão, nós somos curados. Nós nos tornamos pessoas mais sensíveis, mais acessíveis, não é? Pessoas que compreendem, não é?
como que é importante estar junto, como é importante aquele cordão de 3 dobras, não é? E Jesus falou isso, né? É melhor serem 2. Tantos ensinamentos nesse contexto. A unidade do corpo de Cristo, que é a igreja, gera comunhão, e a comunhão, por sua vez, produz crescimento da igreja. Atos 2:47, a segunda parte do último versículo, diz: o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava. Essa comunhão gerava essa graça, esse poder de Deus, esse crescimento. Comunhão gera não só crescimento da igreja, mas gera o crescimento também da igreja individual, da igreja que sou eu e você. Nós crescemos na fé, no nosso relacionamento, no nosso compartilhar, não é? Das bênçãos, das vitórias, da adoração, do nosso compartilhar, da intercessão, do nosso apoio. Nós vamos nos tornando pessoas mais fortes, mais firmes, mais entusiasmadas, mais dispostas, com uma disposição maior de servir. Nós desenvolvemos o nosso serviço quando nós estamos em comunhão. Amém, amado irmão? Então eu queria que você curvasse a cabeça, fechasse os olhos e que você meditasse um pouquinho nessas declarações que a Bíblia faz, não que eu falei, mas que Atos 2:42 nos revelam. Que você tome essas decisões na sua vida. Perceba que é isso que fala em Atos 2:42, é o que é mais atacado pelo diabo. O diabo faz tudo para nos tirar da comunhão. O diabo está sempre colocando um impedimento para nos afastar da comunhão. Ele está sempre usando qualquer coisa para dizer: está vendo, não adianta, rapaz. Você só esquenta a cabeça, você só se aborrece. Não adianta não, é melhor você ficar na sua. É melhor você ficar em casa. O diabo faz tudo para que a gente esteja afastado, para que a gente esteja mais para trás no rebanho. O diabo, ele trabalha para nos desmotivar, para nos afastar da oração. Esquecemos até do modelo que Jesus nos deixou através da sua vitória sobre a tentação, né? Na base da oração, na base da palavra de Deus. Então, abra o seu coração nessa hora. Nós vamos tomar a ceia, nós vamos partir esse pão aqui, por mandamento do Senhor, por palavra do Senhor. Que privilégio, que bênção, né? A quem nós pertencemos, a quem é o Deus que nós servimos, não é? Senhor, eu quero te dar graças, ó Pai, por esse momento, por essa oportunidade. Eu quero te dar graças, ó Deus, e que este assunto, que o Senhor use a sua palavra nessa noite para curar pessoas. Eu sei que em todo o grupo, na empresa, na igreja, na escola, há tantas pessoas que contam uma história triste, pessoas machucadas, pessoas abusadas, pessoas exploradas, pessoas de bom coração, mas que alguma coisa... Senhor, cuida de nós, trata de nós, restaura essa pessoa, que ela perceba, que ela entenda que graça, que poder há na comunhão, né? Então não basta nós estarmos apenas no mesmo lugar. É preciso que o nosso coração se abra. É preciso que os nossos olhos possamos olhar com bons olhos uns aos outros, com uma intenção de abençoar, de ajudar, de fortalecer, de sustentar, de não ver o outro como inimigo, de não ver o outro como um problema, um impedimento, uma barreira, para não olhar para a multidão, para o grupo apenas como um embaraço. Eu acabei de dizer que aquela mulher, acabei de pregar isso, a multidão era uma barreira para o cego. Foi uma barreira, quis impedir, alguém chegou e mandou ele calar a boca, mandou ele parar de clamar. Quantas vezes alguém na nossa multidão, na igreja,
vem com uma palavra ruim, vem com uma palavra que não é a melhor, vem com uma palavra que não é de animar, de encorajar, mas é uma palavra de querer cercear, de querer impedir. Às vezes a gente interpreta assim: parece que fulano não quer que eu seja abençoado, parece que fulano não quer que Deus faça na minha vida. Tem sempre uma palavra: não, não faz assim, não incomoda, não perturba, não pede. Pai, em nome de Jesus, cuida de nós, Pai. O Senhor tem sempre uma razão especial, específica, que é de abençoar os teus filhos quando o Senhor envia a sua palavra, e que o teu nome seja glorificado. Que o meu irmão queira crescer, que o meu irmão seja um pregador do Evangelho, da tua palavra, mas também seja um pregador da comunhão, seja alguém que testemunhe dizendo: vale a pena, nos termos da tua palavra. Como é maravilhoso, como é precioso estarem unidos os irmãos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.